Olá, pessoal! Olha eu aqui de volta. Sou eu, Alexandre Costa, que vos fala. É um prazer estar aqui de novo em mais um episódio do IBRP Cast. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas você vai estar assistindo esse episódio, mas para mim é uma alegria estar com vocês aqui de novo em mais um episódio para tratar assuntos importantes. E hoje é um assunto um tanto quanto pouco falado, pouco discutido, porém muito importante. Então, já para começar, né, dar início a esse podcast, eu quero apresentar para vocês a nossa convidada do dia. Eu tenho a minha colinha aqui de sempre e eu vou falar um pouquinho sobre ela. Ela é psicóloga, psicanalista, com atuação em traumas familiares. Ela atua na cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro, veio de longe, ajudando crianças, adolescentes e famílias a reconstruírem sua saúde emocional. Temos a honra e um prazer receber essa profissional que atua com um tema urgente, delicado e profundamente necessário, que é a proteção da infância. Com vocês, Keila Costa. Seja bem-vinda, Keila, ao nosso podcast. Obrigada. É um prazer estar aqui com você. Inclusive, pessoal, caso vocês não saibam, a Keila é minha irmã gêmea. Mentira, gêmea não, mas é minha irmã mais velha, lógico, e tá aqui hoje para conversar com a gente. A Keila, ela é psicóloga, né, Keila? É o prodígio da família. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre alguns assuntos muito importantes. Mas antes da gente começar o nosso papo com a nossa convidada, nós vamos falar sobre o nosso patrocinador. Hoje, quem está patrocinando esse episódio é a Movit. A Movit, para quem não sabe, é uma consultoria preparada para potencializar e fortalecer o propósito nos negócios, apoiando empreendedores e empresas a expandirem e gerando lucro de forma eficaz. Entre os serviços deles, eles têm alguns cursos que são curso prático de empreendedorismo. Você que quer começar seu negócio, não sabe por onde começar, você vai começar por esse curso. Tem curso de estratégia de negócio, para você que já tem o seu negócio, mas quer organizar a casinha, quer fazer as coisas certas, esse curso é preparado para você. E tem também curso planejamento de negócio, para empreendedores e empresários. Também tem a mentoria para empreendedores. Inclusive, eu sou até suspeito de falar, porque participei de uma mentoria com eles durante um tempo e, assim, foi incrível mesmo. Eles abrem os nossos olhos, dá direcionamento e, sem sombra de dúvida, eu recomendo o serviço deles. Também tem mentoria para líderes. Então, você que já tem uma equipe de venda, você que já tem uma equipe comercial, também tem mentoria para o seu time. Tá? Então, a Movit está com a gente hoje. Agradecemos pela confiança de estar patrocinando aqui esse episódio. E para a gente é um prazer falar sobre vocês. Certo? Pronto. Tá falado, tá dito. Agora vamos entrar na nossa conversa com a nossa convidada. Repetindo, o nome dela é Keila Costa. A maior alegria da vida dela é ser minha irmã. Né? Eu não entendi o sorriso, mas tudo bem. Então, Keila, de novo, seja bem-vinda. Obrigada. E para começar a nossa conversa, eu acho que é um tema... é um tema pouco falado, pouco discutido, mas para você, que é profissional no assunto, é um tema corriqueiro, né? Então, para começar essa conversa, eu queria, antes de tudo, ouvir de você o que te levou a fazer a psicologia, né? Porque no meu ponto de vista é assim, existem profissões que as pessoas elas são meio que acontecem, né? Então, às vezes você arrumou um emprego porque alguém te indicou, porque um pai, alguém, e aí você segue ali naquela carreira durante anos e tudo mais. Porém, existem outras que são muito mais específicas. E psicóloga, para mim, psicologia é uma delas. Então, eu queria saber de você, se você também entende dessa forma e o que te levou a fazer psicologia. Certo. Assim, o que me levou a fazer psicologia, eu acho que foi um
muitas coisas, né? O conjunto de várias coisas. Começando lá na minha adolescência, que foi quando eu tive o contato, na verdade, com a psicologia, né? Dentro da escola, os professores falando, né? Sobre... Quando a gente está lá no ensino médio, que começa aquela coisa, o que você vai fazer? Uhum. Enfim, e eu tinha muita curiosidade, assim, de passar em um psicólogo, né? Eu tinha muita curiosidade de passar com psicólogo. Eu acho que eu digo, né, hoje em dia, que eu acho que eu fui uma adolescente muito depressiva. Tá. E ninguém viu. Uhum. Então, eu acho que isso foi Acho não, tenho certeza. Isso foi um dos pontos importantes, assim, para eu, assim, desenvolver, sabe? Essa vontade de escutar as pessoas, de entender algumas coisas que aconteciam, na verdade, antes comigo, para depois entender os outros. Então, isso foi um dos pontos, assim, importantes que me levaram a estudar psicologia. Entendi. Só a título de curiosidade, pessoal, a Keila, ela é minha irmã, mas ela não cresceu junto com a gente, junto comigo, com meus irmãos, né? Ela foi muito nova morar com a nossa tia no Rio de Janeiro, né? Foi o quê? Quantos anos? 5, 6, 7? 10, Alexandre. 10? É porque 10 anos. nessa época, gente, eu tinha, 10. sei lá, 2 anos de idade, né? Então, 10. eu não lembro. Mas com 10 anos, né? Então, o começo da adolescência, né? E a juventude, e ela passou longe da gente, né? De vez em quando a gente até visitava ela e tal. Mas, e querendo ou não, você acabou virando filha única, né? Uhum, sim. Virando filha única. E agora tá aí, de vez em quando, vem aqui em São Paulo, mas as raízes são cariocas. É carioca que fala mesmo, né? Quem mora em Cabo Frio. Não muda. Não sei. Eu acredito que é. Eu acredito que sim. Tá. Mas então, Keila, entrando um pouco mais nessa questão do assunto em si, a gente vai falar muito, pessoal, sobre abuso na infância, né? E para começar isso, eu queria entender de você, porque eu sei que existem vários tipos de abusos, né? Eu queria que você elencasse para a gente aqueles que você considera os principais ou aqueles que você vê com mais recorrência no seu dia a dia. Uhum. Quando a gente fala sobre abuso, né, infantil, a gente está falando, na verdade, de várias situações, né, que a gente entende que leva a ser considerado, né? O primeiro deles é a negligência, né? Quando existe uma negligência contra uma criança, a gente já é um ponto de muita importância, né, para a gente poder olhar. Uhum. E negligência que eu falo é no sentido de uma criança que não se alimenta na hora certa, uma criança que os pais deixam na rua o dia inteiro, que não tem esse cuidado. Por exemplo, no frio, uma criança que não se agasalha. Isso tudo já são pontos de negligência, né? Uma criança que os pais não frequentam reuniões escolares. Isso tudo já é algo que os profissionais, né, tanto da saúde quanto da educação, já têm um olhar mais treinado para isso. Uhum. E esse é o ponto inicial, né? Uma criança que sofre esse tipo de negligência é uma criança que pode vir a sofrer abuso físico, né, que são violências físicas, psicológicas, até chegar, de fato, na questão do abuso sexual, né? Porque percebe que vai vindo... Se a criança ela fica o tempo todo sozinha, se não tem ninguém ali olhando por ela, se não tem ninguém preocupado com ela... Ela fica vulnerável, né? Ela fica vulnerável. Então, assim, pode acontecer qualquer coisa com essa criança e os pais delas não ficam sabendo. Uhum. E ela não tem ninguém também em quem recorrer, né? Uhum. Então, esses são os tipos, né, principais de abuso. A negligência, o físico, né? Porque a gente escuta muitas pessoas falando assim, mas eu só dei umas palmadas, eu bato de vez em quando. E isso eu fico pensando, né? Eu fico pensando assim, o que faz uma pessoa grande bater em uma criança que ela não pode se defender? Não sei, não entendo isso. Não sei por que as pessoas fazem isso, mas enfim. Então, né, a negligência, o abuso físico, o psicológico e o sexual. Certo. Agora, pensando um pouco nesse cenário, né, de uma criança que é negligenciada, né, pelos pais, pelo seu cuidador, enfim, como queiram chamar, né? Existe ali porque é complicado, por exemplo, se a gente pensa numa família onde a criança é negligenciada, essa criança, a partir do momento que ela começa a sofrer, né, qualquer que seja o tipo de abuso, ela vai, de alguma forma, ela vai demonstrar isso, né? Tem sinais e tudo, né?
Aí a gente pensando numa família que já é negligente, dificilmente percebe-se esses sinais, né? Mas quais seriam, assim, os principais, ou os primeiros sinais que uma criança que sofre algum tipo de abuso, ela apresenta, né? No sentido físico, Eu acho que no geral, né? Por exemplo, pensando no cenário de uma criança que começa a sofrer algum tipo, por exemplo, psicológico, algum abuso psicológico e tudo. Quais são ali os sinais que ela começa a apresentar, né? pensando assim em um tipo de abuso, digamos assim, um psicológico, um físico, eu acredito que até o próprio sexual também, né? Os primeiros sinais, assim, que eu considero, que eu entendo, são na escola, né? São os sinais de que a criança não está conseguindo aprender bem. Ou que, às vezes, a gente acha assim, a criança ela não aprende bem, ela não se comunica bem, está sofrendo alguma coisa. Ou, ao contrário, crianças que estudam demais, Tá. sabe? Tudo em excesso é sinal de que alguma coisa está errada. Uhum. Mas, geralmente, as crianças elas ficam mais retraídas. Não é sempre, mas geralmente as crianças ficam mais retraídas, são mais tímidas. Crianças que aparecem com manchas aleatórias, sabe? Um roxo no braço, aí depois um roxo na perna. Crianças que o cabelo cai muito. Tem algumas crianças que apresentam... eu já trabalhei, né, com uma criança que ela tinha vários furos, assim, sabe? Na cabeça. Né? O cabelo caía, ela arrancava o cabelo. Criança que chora muito, que faz xixi na cama, né? Depois de uma certa idade, não é normal uma criança fazer xixi na cama. Então, os pais, eles precisam estar atentos a isso. Peraí, por que essa criança tem 7, 8, 9 anos e essa criança está fazendo xixi na cama? Isso não é normal. Então, esses são alguns dos sinais que a gente entende que, peraí, alguma coisa está acontecendo com essa criança. Agora, por exemplo, se colocando aí numa posição de pai, né? Caso você não saiba, eu sou pai. Jura? Eu sou pai, né? E, por exemplo, como que um pai ou uma mãe consegue ter a percepção de que o seu filho precisa de ajuda profissional, né? Porque a gente sabe, né? Tipo, eu acho que até hoje em dia é muito assim. Os pais, ele tem muito daquilo. Para de frescura, menino. Se ele tá muito quieto, se ele tá meio triste, se tá indo mal na escola. A gente nunca tem um olhar, ou a maioria das pessoas não tem esse olhar de tipo, poxa, isso não é normal, né? Alguma coisa está acontecendo, né? Então, assim, o que você diria? Em que momento os pais devem... na verdade, já estou dando até a resposta, né? Tipo, é na hora que começa a ter esses sinais, né? Mas hoje você entende que existe ainda muita resistência da parte dos pais em procurar ajuda profissional para os filhos? Eu acho que depende. Eu acho que depende de... Infelizmente, né? A gente ainda conta com algumas pessoas que elas são muito resistentes. Então, depende de como os pais... eles encaram os problemas emocionais deles. Tá. Entende? Porque uma pessoa que hoje, porque hoje se fala muito mais em terapia, em ir ao psicólogo. Antigamente não se falava muito isso. E a gente está vivendo a geração que foi a geração que os pais não levou para o psicólogo. Sim. Então, a gente primeiro precisa cuidar, né, das nossas feridas emocionais, dos nossos traumas, para a gente poder entender que os nossos filhos, eles têm problemas emocionais. Então, eu acredito que, assim, hoje em dia, tá mais fácil, digamos assim, dos pais levarem a criança ao psicólogo quando eles conseguem identificar as próprias feridas emocionais, quando eles conseguem lidar com isso. Só te cortando aqui, por exemplo, existe uma idade para a criança começar a ter a ter algum tipo de tratamento psicológico? É uma idade mínima para os pais, por exemplo, meu filho precisa, mas não tem idade, alguma coisa assim do tipo? Então, como eu sou psicanalista, né, e existem as diferenças aí nas abordagens, a gente trabalha com crianças aí a partir de 3 anos. Né? Apesar que, se a gente for olhar aí na teoria, nos livros, a gente consegue ver teóricos que trabalharam até com bebês, né? Então, mas hoje, né, eu
pelo menos eu começo a atender a partir de 3 anos. E quando, né? Você tinha perguntado, quando que o pai começa a perceber, né? Uhum. Quando não existe essa questão da negligência, né? Certo. Quando não existe a questão de um abuso, enfim, geralmente os pais eles procuram a terapia para os filhos, ou pelo menos é uma né, dos motivos pelo qual poderia procurar, por questões de aprendizagem, né? A criança que tem muita dificuldade de aprender na escola, ou crianças que têm muito excesso de raiva, sabe? Eu tenho muitos pacientes, inclusive, que eles chegaram na terapia porque eram crianças que não sabiam se controlar, Certo. até porque a criança ela realmente não sabe, é uma fase que ela está aprendendo, né? E aí a gente vai descobrindo várias outras coisas. Por que essa criança ela tem excessos de raiva? Por que essa criança ela não consegue aprender? Então, é um dos motivos que geralmente levam, né, os pais a procurar. E às vezes também, assim, o que eu gosto de também falar para os pais, né? Às vezes, os pais eles estão passando por alguma situação entre eles, o casal, e que eles acham que a criança ela não percebe, mas a criança ela percebe. Então, também vai da sensibilidade dos pais de entender que eles não podem dar conta de tudo. E que, às vezes, eles precisam de uma ajuda. Então, já é um caso também para procurar um psicólogo. Você por exemplo, já teve casos dos pais levarem os filhos, por exemplo, como você falou, pelo filho não conseguir se controlar e tudo mais, e aí no meio do caminho encontrar, por exemplo, que a criança foi abusada e às vezes os pais não sabiam, alguma coisa nesse sentido? Sim, já aconteceu. Vou contar, né, uma coisa rápida aqui. Eu atendi uma criança que ela tinha muito excesso de raiva. Ela batia em todo mundo na escola, ela batia todo mundo em um projeto social, né, que eu trabalhei. E aí eu fui atendendo ela, e a gente foi observando que ela sofria abuso, assim, há muito tempo. Né? E ela nunca tinha falado para ninguém. Então, sim, já aconteceu e é comum, né? E às vezes a gente pensa assim, a criança ela só vai sofrer algum tipo de abuso, no caso sexual, porque a família foi negligente. E não, às vezes, o pai e a mãe, eles têm todo o cuidado com a criança, mas eles não estão o tempo todo com a criança. Sim. Né? É por isso que a gente sempre fala que as crianças, elas precisam entender sobre o seu corpo, sobre os toques, quem pode tocar, quem não pode tocar. Quando a criança, ela precisa... E é uma coisa pouco falada. Por exemplo, vamos supor, você está na escola, aconteceu alguma coisa, a criança é pequena e deu uma diarreia. Com quem essa criança pode contar? Essa criança ela fica perdida. Então, pode ser, professora, diretora, o zelador. Eu, inclusive, há um tempo atrás, eu atendi uma criança que ela foi abusada dentro do próprio projeto social que ela trabalhava, que ela frequentava. Nossa. Então, assim, e é um lugar que, digamos assim, ela estava segura e não estava. Sim. Então, a gente, enquanto adulto, a gente precisa ensinar isso para as crianças. Quem é que pode te ajudar quando você precisar, sabe? Agora, você tocou num ponto quase agora, né? Que você falou que os pais, eles precisam também se conhecer, né? Resolver os traumas deles e tudo mais. Pensando numa criança e tudo que teve esses momentos, né, de abuso e tudo mais. Na vida adulta, como que isso transparece na vida da pessoa? O que traz, né? Para a vida adulta de uma pessoa, uma criança que foi abusada, né? Não sei se ficou clara a minha pergunta. Então, depende também, né? Certo. A gente tem um teórico, né, que a gente estuda, que ele fala sobre confusão de linguagem, né? Foi o que eu fiz aqui, né? Confusão de linguagem. Entre a criança e o adulto. Ele diz assim, que a criança ela tem a linguagem da ternura e o adulto ele tem a linguagem da paixão. Tá. E quais são as consequências disso? Muitas vezes, uma criança ela passa por um abuso, porque assim, a criança ela só vai entender que ela passou por uma situação em que ela sofreu um abuso só lá na frente. Certo. Só quando ela tiver consciência do que fizeram com ela. Enquanto ela não tiver consciência disso, para ela, tanto que tem crianças que desenvolvem afeto pela pessoa que abusa, né? Porque para ela, ela sente que alguma coisa está errada, mas ela não consegue entender o quê. E aí que tá. Porque quando uma criança, ela te conta
que ela sofreu algum tipo de abuso, dependendo da maneira como você lidar com isso, pode se instaurar um trauma ou não. Entende? Certo. Por exemplo, vou dar um exemplo. A criança chegou e falou, olha, sei lá, um professor mexeu comigo. Uhum. E se você falar, para com isso é coisa da sua cabeça. Não tem nada a ver, ele só estava fazendo um carinho em você. Ou então você fala, não, essa criança está mentindo. Acabou ali para ela. Acabou o chão dela, sabe? Sumiu, não tem mais nada. Porque se ela chegou e te falou, é porque ela confia muito. Uhum. E aí ela percebe o quê? Peraí, não posso mais confiar nessa pessoa. Vou confiar em quem? Não tem mais ninguém. Porque geralmente a criança conta para alguém que ela mais confia. Uhum. Diferente é quando a criança chega e te fala. E você fala assim, pode deixar que eu vou resolver isso. E aí você fala para a criança o que você vai fazer. E é uma coisa importante, né? Às vezes, as pessoas falam, a criança fala assim, se eu te contar uma coisa, você promete que não vai contar para ninguém? A gente nunca pode prometer isso para uma criança. Guardar segredo de nada, nem quando foi em brincadeira, porque a gente nunca sabe o que vem na brincadeira, né? Sim. Então, é falar para ela, não, depende. Né? Por isso que a gente usa tanto essa frase, depende. Não, eu não posso guardar segredo. Dependendo do que você me contar, eu vou ter que contar para alguém. Uhum. E aí que começa, porque a criança ela começa a desenvolver uma confiança em você. Então, peraí, eu posso confiar nessa pessoa, eu posso contar para ela alguma coisa. Uhum. Então, dependendo de como as pessoas vão lidar com o que a criança contar, aí que a gente vai... Dependendo de como o adulto lidar com o que a criança contou, é que a gente vai ver quais são as consequências disso. Mas pensando numa situação, né, em que a criança ela não contou para ninguém, e aí a gente pode pensar, tem consequências que a gente diz que é a curto, a médio e a longo prazo. Certo. A curto prazo é as questões mais escolares mesmo, né, da infância, a criança ou ela se fechar muito, ou ela ser uma criança muito sexualizada, sabe? Uma criança que você olha e fala assim, peraí, esse negócio não tá legal para a idade dela. Uhum. A médio prazo, geralmente, é desenvolver ansiedade, baixa autoestima total, porque mexe com a autoestima da criança, principalmente quando ela pega uma certa idade e ela começa a perceber, peraí, o que fizeram comigo não era para ter feito e ninguém me ajudou, entende? E na vida adulta, a gente pode pensar em muitos tipos, né? Dependendo de como a pessoa for lidar com isso. Se em algum momento ela conseguiu contar para alguém, se não contou. Crises de ansiedade, depressão, disfunções sexuais, ou uma pessoa que vai muito para a parte, né, de ser muito sexual, ter muitos parceiros, ou uma pessoa que completamente se fecha, até mesmo dentro do próprio casamento, a pessoa que ela não consegue manter um relacionamento saudável com o próprio marido ou com a esposa, porque às vezes a gente fala muito da mulher, mas existem homens também que sofrem, né? Então, são essas consequências que a gente mais, né, vai escutando, mas aí depende de cada caso, como eu te falei, se a pessoa se a criança foi escutada, se não foi, e aí vai se desenrolando tudo. Certo. Agora, falando um pouco sobre essa questão do tratamento, né, do acompanhamento da criança. Normalmente, como que é feito? Você acompanha também os pais, a família, ou é um caso mais individualizado? Como que funciona essa parte, né, esse começo de acompanhamento na infância? Assim, independente de ser, né, questões de abuso ou ser outros tipos de demanda, né, trabalhar com criança requer o trabalho também com a família, com a escola. Então, depende do que essa família traz. Por exemplo, eu já atendi crianças em que eu precisei ir na escola, atendo até hoje, né? Que eu precisei ir na escola, rever como é que essa criança era tratada na escola, como é que é a sala de aula dessa criança, conversar com a família, as pessoas que mais ficam ali com a criança, geralmente é a mãe e o pai, mas acontece da criança ter a mãe, mas ela passa mais tempo com a avó. Então, a gente né, chama a avó para trabalhar, né? Porque eu falo que... Por isso que eu sempre falo a gente, né? Porque eu falo assim, a gente não faz um processo de análise infantil sozinho, nem com adulto. O tempo todo a gente está trabalhando junto. Então, eu sempre chamo a família, converso com a família, pergunto
O que vocês conseguem fazer? E também tem as questões dos próprios adultos, né? Às vezes o adulto ele nem está preparado para lidar com as questões da criança. Então, por isso que é um trabalho, assim, em conjunto. Agora, me diz uma coisa. Eu tenho a minha linha de pensamento, mas todo mundo precisa de terapia? Seria bom todo mundo fazer. Bom, eu acho que todo mundo poderia fazer terapia, né? Todo mundo poderia, sim, fazer terapia. É claro que existem pessoas que têm questões muito mais profundas. Dentro da psicologia existem, né, diversas abordagens. E, por exemplo, a psicanálise, né, que trabalha questões muito profundas. Geralmente, a pessoa passa mais tempo fazendo esse processo que a gente, na verdade, não fala terapia, chama de processo de análise. Tem a Gestalt, tem a TCC, tem a existencial, enfim, que vai se adequando ali a cada pessoa. Tem de pessoas que elas procuram a terapia para resolver algo específico, sabe? Foi uma pessoa que teve uma vida que os pais foram presentes, teve afeto. Foi uma pessoa que se desenvolveu bem emocionalmente. E aí, em algum momento ali, ela precisa, sei lá, de um apoio, digamos assim, alguma coisa que ela, sabe, que ela percebe que não está funcionando bem. E aí, ela vai e procura por um tempo. Então, assim, acredito que todo mundo poderia fazer terapia, mas existem pessoas que necessitam de terapia. Certo. Legal. Tá. Deixa eu te falar um pouco. Eu sei que você até fez um comentário bem rápido sobre um projeto social, né? Que você trabalhou lá no Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, como que foi, se você trouxe experiências desse projeto, onde que foi exatamente, que não foi em Cabo Frio, né? Não foi. Eu trabalhei em uma ONG. ONG, Isso, em uma ONG, em uma zona rural, né? Que, na verdade, não era Cabo Frio, era de Araruama. E foi, assim, um trabalho muito rico para mim, né? Enquanto profissional, para mim foi incrível. Lá era uma ONG que atendia crianças de 4 a 17 anos. E, enfim, era tanta coisa que aparecia, era tanta coisa que aparecia lá. Mas, assim, foi um trabalho maravilhoso. Inclusive, foi lá em que eu comecei a ter a ideia, né, de desenvolver um projeto, porque eu desenvolvi um projeto esse ano que se chama Meu Corpo, Meu Corpinho, que é um projeto de prevenção de abuso sexual infantil. Porque para a gente poder diminuir o número, né, de adolescentes e de crianças que sofrem violência, a gente precisa prevenir. E a gente só previne ensinando, né? Falando sobre isso. Então, lá nessa ONG, eu tive muito contato com crianças que sofriam todos os tipos de abuso que você imaginar, tanto físico e assim, de uma maneira muito cruel, sabe? Muito cruel. Eu cheguei a atender jovens infratores também, e aí a gente começa a perceber o quanto que isso vem lá de criança, sabe? Adolescentes, na verdade, né? Então, foi uma experiência para mim que foi muito rica, né? De conhecimento, até de para eu próprio me conhecer e entender, peraí, o que eu tô fazendo aqui, né? Quando eu estava na faculdade, eu tinha uma professora que ela dizia assim, quando a gente se forma, né? Quando a gente sair da faculdade, é importante que a gente tenha um olhar muito social, né? Porque é como você falou, eu acredito que a psicologia, quem escolhe psicologia, eu acho que é um dom. Eu entendo como um dom mesmo. Nem todo mundo entende dessa maneira, mas eu entendo como um dom. E a gente não pode fechar os olhos para as questões sociais, né? Inclusive, isso que a igreja, né, tá fazendo é muito importante, porque as pessoas não falam sobre isso. É um tema muito difícil, é um tema muito pesado. As pessoas ficam, mas como é que eu vou falar sobre isso? E se as pessoas não quiserem... Inclusive eu. Até pra gente mesmo, foi um desafio, né? Tratar desse assunto, né? Abordar esse assunto. Exatamente. E é uma coisa que acontece tanto. Tem algumas pesquisas, né? Que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas que dizem que em cada 1 hora... Esqueci. Respira. Tá.
Pode voltar. Tem uma pesquisa que diz que a cada 1 hora, 10 crianças estão sendo abusadas. Ou seja, o tempo que a gente está aqui, olha o tanto Sim. de criança que... Isso porque são notificadas, né? Então, quando eu fui trabalhar nessa ONG, eu comecei a pensar, poxa, peraí. Eu me lembrei do que minha professora falava, do tipo, o que vocês vão fazer quando vocês saírem daqui? Qual vai ser uma missão social? É claro que isso não é uma obrigação, Sim. né? Mas isso ficou na minha cabeça. Eu falei, o que eu vou fazer? E o tempo que eu trabalhei na ONG, por ser muita criança e tá ali muito tempo, o dia todo, a gente acaba criando muito vínculo, né? Então, eu ficava assim, gente, pelo amor de Deus, eu preciso fazer alguma coisa para essas crianças não passarem mais por isso, né? Então, aí foi quando eu pensei de desenvolver um projeto, né, de prevenção para falar nas escolas e igrejas e para quem quiser ouvir, inclusive. Legal, muito bom. Esse projeto ele já está montado, já está pronto para sair e ser Sim, já está prontinho. Já fica a dica aqui, viu, Pastor Jefferson? Muito show, muito show. Bom, Keila, eu acho que a gente conseguiu abordar pelo menos um pouco aqui, né, desse tema. Eu, sinceramente, como eu acabei de comentar, é algo que precisa ser falado, porém não é todo mundo que quer falar, né? Então, para a gente mesmo, foi um desafio, está sendo um desafio muito grande falar. E aí é o que você falou, é todo tipo de abuso infantil, né? Não é só o sexual, nem nada, né? O físico, né? O emocional. Então, para a gente está sendo muito rico, né? Foi muito rico esse tempo que a gente passou aqui. Espero que a gente tenha outros momentos como esse, né? Falar pra você que eu tô orgulhoso de você, viu, menina? Tô orgulhoso de você. Tá demais essa menina, tá demais. Sou tímida. Mas eu queria muito te agradecer por você ter vindo até aqui, conversado um pouco com a gente. As suas redes sociais, eu vou lembrar, @KeilaCosta. PC. @KeilaCosta PC. Também vai estar na descrição do vídeo, vai estar aqui embaixo no vídeo também. Procurem ela lá. Ela atende online, certo? Sim, adulto. Adulto. Criança, não. Criança, não. Ouviu, né, gente? Criança, não. Só adulto. Não, eu online. atendo criança. Presencial. E adulto, presencial e online. Presencial, então é isso. Adulto presencial e online e criança somente presencial. Então, procurem ela aí nas redes sociais, né? Sigam, compartilhem esse episódio, o trabalho da Keila, né? Siga também a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é IBRPcast. Então, você que ainda não segue, que não acompanha, vai lá, segue. Compartilha esse vídeo. É um assunto de extrema relevância. Muita gente precisa ouvir, né? Muitos pais precisam assistir esse episódio, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, procura a Keila lá no direct dela, no Instagram, né? Que ela consegue ajudar e auxiliar vocês também. Meu pai. Quando a gente finaliza, né, o nosso episódio, a gente sempre dá 1 minuto para o nosso convidado transmitir uma mensagem. A mensagem que ele quiser. Porque a internet ela tem esse poder, né? As pessoas vão assistir esse vídeo amanhã, daqui a 1 ano, não sei quando, e não sei em que momento as pessoas vão assistir. Mas uma coisa é fato, esse vídeo vai ficar na internet. Então, eu queria te dar 1 minuto para você, olhando para sua câmera ali, passar a sua mensagem dentro de 1 minuto. O que você quiser falar para quem estiver ouvindo a sua mensagem. Fica à vontade. Que responsabilidade, meu Deus. Bem, como a gente está falando de prevenção, né, a abuso sexual, como a gente está falando de violência contra as crianças, e o tema, né, que eu venho me dedicado aí a estudar, a defender mesmo, né? O que eu queria falar é que nós, enquanto adultos, né, a gente possa ter um olhar mais sensível para as nossas próprias emoções, para as nossas próprias feridas, para a gente não repetir os mesmos erros com os nossos filhos, com os filhos dos nossos filhos, para que a gente possa ter crianças mais saudáveis, que a gente venha a desenvolver uma sensibilidade e entender que criança, ela precisa falar, né? Tem uma frase que diz assim: silêncio, e tem uma criança falando, porque geralmente a gente ignora isso. Então, a mensagem que eu deixo é isso.
que a gente possa ser sensível com os nossos próprios, com as nossas próprias feridas, para a gente conseguir ser sensível com a ferida de outras crianças. E nos sigam aí nas redes sociais. E acho que é isso. Forte abraço e fiquem com Deus.